Muito bem, a doutora Luciana Pacheco está comigo aqui no nosso Explica Pra Gente. Doutora, primeiro, boa tarde, um prazer tê-la conosco. Tá começando essa semana, né, com uma notícia boa, né? Mais uma vez, a ciência, incansavelmente, mesmo no momento que nós tivemos a pandemia, uma equipe de cientistas lutavam para conseguir a vacina para combater aí a Covid-19, mas outros também trabalhavam para combater esse mosquitinho que causa tantos estragos. E agora vem a Qdenga, né, que é de um laboratório japonês, é isso? Boa tarde. Telespectadores, é isso mesmo, Wilson. Essa vacina, ela é uma vacina de um laboratório japonês, com uma plataforma já conhecida, que é de vírus vivos inativados. Então, os vírus, eles são enfraquecidos, são colocados, então, na forma de vacina, para que o nosso organismo desenvolva a proteção, né, os anticorpos para combatê-los. A dengue é uma doença que é causada por 4 sorotipos. Então, nós podemos ter dengue 4 vezes. Dengue 1, 2, são assim chamados. DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E sempre foi mais difícil fazer uma vacina contra a dengue, exatamente por conta dessa multiplicidade de sorotipos. É diferente da Covid, que tem um sorotipo apenas, mas com aconteceram várias mutações naqueles vírus inicial. Na dengue, não. São 4 sorotipos, mas que não têm essas mutações. A dificuldade era fazer uma vacina com os 4 sorotipos em uma única vacina. Então, isso dificultou e demorou, né, a ela ser produzida. Finalmente, ela foi produzida agora por esse laboratório japonês, como você falou, e a Anvisa aprovou, então, o seu uso. O Ministério aí vai estar estudando como ela pode ser incorporada, né, no SUS, mas a gente também não sabe quando é que isso vai ser, mas já é uma boa notícia ter uma vacina contra uma doença que no ano passado causou mais de 1.000 mortes no nosso país. Então, é uma doença que quem teve sabe o quanto ela deixa a pessoa muito debilitada, né? É uma doença que, como eu falei, pode levar à morte e que não tem um tratamento específico, não tem um antiviral específico. O tratamento é baseado em hidratação. Hidratação oral ou venosa vai depender da intensidade da doença na pessoa. Então, essa vacina, ela protege contra esses 4 sorotipos, são 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma dose e outra, e os estudos mostraram que ao longo de 1 ano, 8 meses a 1 ano, as pessoas que foram testadas, elas não desenvolveram formas graves da doença, não precisaram ser hospitalizadas. Então, a vacina, ela tem uma proteção aí de 80% para a pessoa não ter a doença, mas 96% aí para as pessoas não se hospitalizarem. Voltando a lembrar o mais importante, que é qual é o objetivo da vacina. Não, as vacinas, elas são produzidas para que as pessoas não tenham formas graves da doença, não morram pela doença, não precisem ser hospitalizadas. Não significa que a pessoa não tenha a doença. A gente pode ter vacinado, pode ter sarampo, mas vai ser um sarampo muito mais leve do que seria se não tivesse vacinado. Pode ter rubéola, mas vai ser uma rubéola muito mais leve do que se não tivesse sido vacinado. Pode ter Covid, mas vai ser uma Covid muito mais leve. A gente já mostrou aqui em outros programas o quanto a vacina reduziu os óbitos, né, por Covid no nosso país. E é isso que a gente espera também com essa vacina da dengue. Perfeito, muito bem. Excelente explicação. Que bom que essa vacina chegou, né? Enfim, para poder. Depois nós vamos tirar as dúvidas, mas vamos fazer o seguinte: tem perguntas também chegando aqui dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo, que é muito importante. Deixa eu ver quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana, é a Carolina Moura. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, a vacina também protege da Zika e chikungunya? Essa era a minha pergunta também, doutora. Não, infelizmente não protege, porque os vírus são diferentes, né? O vírus da Zika, da dengue é um, o vírus da Zika é outro e da chikungunya também. O vírus da chikungunya, inclusive, ele nem faz parte da mesma família aí que fazem parte, o vírus da dengue e da Zika. São flavivírus. A chikungunya, ela é outro vírus, é outro tipo de vírus. Então, não, a gente não se protege contra. Enquanto não sai vacina contra a Zika, contra a chikungunya,
existe um estudo sendo feito no hospital, no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, com a chikungunya em adolescentes, e a gente espera que realmente vá para frente, porque é uma doença que incomoda muito mais até do que a dengue, porque ela tem repercussões na vida da pessoa, mas enquanto essas vacinas não saem, as pessoas precisam se proteger, trabalhando o ambiente, né, reduzindo a possibilidade de criadouros de mosquito e se protegendo com repelente. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem quer participar desse bate-papo interessante sobre a vacina da dengue é o Pedro Silva. Ele pergunta o seguinte: doutora, essa vacina tem efeitos colaterais? Pedro, toda vacina tem efeito colateral, toda ela. Mas pelos estudos, né, pelo que eu li, que os estudos mostraram, as reações são mais locais. É como se a pessoa tivesse uma dengue bem leve. Então, ela pode ter, além da dor no braço, né, no local da aplicação, pode ficar vermelho, pode ficar dolorido. A pessoa pode ter aqueles sintomas que a gente tem na dengue: dor de cabeça, dor no corpo, dor nos olhos, só que de uma forma muito mais leve, né? Dura aí 2, 3 dias no máximo, e aquelas alterações que a gente vê acontecer na dengue, dengue hemorrágica, né? Como hoje a gente não chama mais dengue hemorrágica, chama dengue grave, elas não aparecem aí fazendo parte aí das reações. São mais reações mais rápidas e, como eu falei, passageiras com menor intensidade, mas pode ter reação sim. Muito bem, perfeito. Excelente as suas informações, doutor, para a gente trazer uma prestação de serviço com a informação precisa de quem entende do assunto, né? Para não evitar aí as fake news, que já inventaram tantas coisas. Inclusive, tem gente que briga para que a pessoa não tome a vacina, inventaram um monte de coisa. Enfim, então é importante que a gente aqui traga essa informação importante. E torcer que tanto para a Zika como para a chikungunya, que essa vacina avance aí com os estudos dos cientistas, para que nós tenhamos também essa proteção, porque essas duas também fazem um estrago grande na vida da gente, né, doutora? Exatamente. Essa vacina, a gente tinha uma vacina contra a dengue já, que era só existia na rede, né, privada, só era distribuída pela rede privada, mas a pessoa precisava ter tido dengue para tomar uma dose. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso era muito difícil, porque a gente precisava fazer o teste na pessoa para saber se a pessoa teve dengue, e aí então depois aplicar por conta de eventos que aconteceram de gravidade naquelas pessoas que já tinham tido que nunca tinham tido dengue e se vacinaram. Era como se o segundo episódio de dengue, porque ela não protege 100%, funcionasse como uma forma grave da doença, um evento grave. Então, ela precisava desse detalhe. Essa não. As pessoas que tiveram dengue, que não tiveram, elas podem tomar. Por que isso? Porque, como eu falei, a gente pode ter 4 vezes dengue. Então, mesmo que eu já tenha tido dengue pelo sorotipo 1, eu posso ter pelo sorotipo 2, 3 e 4. Então, a proteção nessa vacina agora é contra os 4 sorotipos. E aí, um detalhe que eu não falei. Ela deve ser aplicada, vai ser aplicada a orientação dos 4 aos 60 anos. Então, ficaram de fora os extremos de idade, né? Acima de 60 e abaixo de 4 anos, porque não houve estudos suficientes nessas faixas etárias para que a vacina possa ser autorizada nesses grupos. Então, a gente vai esperar ainda outros estudos mais nessas faixas etárias para que, de fato, essas pessoas essas idades aí, possam tomar. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, sempre muito importante no nosso Explica Pra Gente. Obrigado, sucesso, boa semana, sem dengue, com muita saúde, que é o mais importante. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Enquanto a vacina também não chega, continue fazendo essas medidas de proteção que eu falei, usa repelente, limpando calha, a gente não está sem chuva, né? Isso. Mas daqui a pouco, se esse calor que a gente está sentindo se traduzir em chuva, a gente espera aí uma grande quantidade de chuva, então a gente precisa se proteger antes que ela chegue, limpar suas calhas, não deixar nada de água assim junta, porque a gente sabe que é a fêmea, né, que promove a picada no ser humano, então a gente precisa eliminar esses criadouros para que a gente, na nossa casa, pelo menos, a gente fique mais tranquilo. Perfeito, é isso aí. Boas recomendações. Um abraço, doutora Luciana Pacheco, infectologista, do nosso Explica Pra Gente aqui, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Importante, muito bem.
Vamos fazer o seguinte, ó. Você que está nos acompanhando agora aqui, vou trazer informações importantes para você que está acompanhando também o nosso Fenômeno Fica Alerta no seu celular, no seu YouTube, no Facebook, também pelo tnh1.com.br. Nós estamos sempre interagindo juntinho com você ou aqui pela TV Pajuçara ou em qualquer lugar que você esteja aqui no estado de Alagoas. Obrigado pela audiência, tá bom? Muito bem.